E aí, tudo bem? Aqui é Arthur Lawton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não conhece o canal, espero que você goste do conteúdo. Se você gostar, se inscreve, dá aquele joinha, comenta aqui embaixo com dicas, sugestões, dúvidas, né? Sou eu mesmo que respondo, então a gente troca essas ideias aí. Fechou? Então, agora sim, começando. Você vai viajar, tudo mais, tal, seja para assistir o show certo, seja para assistir outra coisa, ou você vai viajar a lazer, vai viajar, sei lá, vai se mudar de repente, né? E vai levar o violino e tal. Cara, como que faz para realmente poder levar o violino na viagem em segurança, que é o mais importante, né? O violino é um instrumento muito sensível, como você já sabe e tal, né? Um instrumento de madeira, madeira fininha e tal. Então tem que ter realmente bastante cuidado com ele na viagem para fazer do jeito certo. Basicamente, a gente tem que entender que tem, assim, que eu consigo imaginar de meios mais comuns, né? São três meios de viajar, né? De carro, de ônibus ou de van, etc e tal, e de avião. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados que se deve ter. Alguns cuidados são incomuns, né? Para um, para o outro, mas tem coisas que são específicas para um ou para outro. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um desses para você viajar com o seu violino em segurança e chegar lá inteirinho, tudo bacaninha, pronto para tocar também, onde quer que seja. Bom, a primeira coisa que você tem que pensar é o tipo de case, né? O estojo que você pode usar aí, né? Tem esses assim, que são os hard cases, né? Que são duros, né? De fibra de vidro, fibra de carbono, etc, né? Esse aqui é um dos que eu tenho aqui, já usei bastante esse estojo, mas ele é um estojo que acaba sendo um pouquinho mais pesado, para mim, pelo menos. Eu acho que no dia a dia não tenho tanta necessidade de usar esse estojo. E aí eu uso esse daqui hoje em dia, que é um estojo de tecido, tal, retangular, tal. Ele é térmico, tudo mais. O que é um estojo térmico, né? Acho que hoje em dia a maioria dos estojos são térmicos, né? Dificilmente a gente vê aqueles estojos de madeira, né? Que é aquela caixa de madeira, né? Então, só esses que não são térmicos. Porque, na verdade, o que é o térmico, né? Eles são revestidos por dentro, tipo com isopor, com um revestimento mais maciozinho e tal, e que também segura mais a temperatura. Então, é importante pensar no tipo de case. Por exemplo, você vai viajar, vai levar o seu violino no carro, aí meio que é indiferente, né? Se é um case mais rígido ou mais mole, né? Só mais mole assim, não é mole, né? Mas não é exatamente durão igual a fibra, né? Mas isso só vai depender, obviamente. Até existem capas para violino, mas obviamente capa para violino eu não tenho nenhuma e o violino é muito sensível. Eu particularmente não recomendo o uso de capas, né? Mas se você vai viajar, muito menos, né? Não vai usar não. Agora assim, sei lá, se você de repente acha que vou levar ele aqui, vou ali na esquina ali com o violino, tal, levar na casa do meu amigo, tal, de repente pode funcionar usar a capa, mas eu acho muito arriscado porque o violino realmente é muito sensível, né? Então a capa é só uma camadinha, sabe assim, tipo igual capa de violão, né? Assim, capa de ukulele e tal. Eu acho que pro violino não é uma boa, sabe? Então se você usa capa, já pode pensar em mudar de repente aí. Mas enfim, se você vai viajar no carro ali, vai colocar no porta-malas, óbvio que não vai colocar uma mala em cima, né? Não vai colocar o violino embaixo, uma mala em cima, né, dele. Porque o case pode não ser tão rígido assim, né? Igual esse segundo que eu mostrei. Se for de fibra, até daria para colocar. Dá para sentar em cima desse case de fibra aqui e não acontece nada com o violino. Apesar de eu nunca ter feito esse teste especificamente, mas dá sim. Beleza, então sobre o tipo de case, no geral, para viajar de carro não varia tanto. Para você viajar de ônibus ou de avião, eu particularmente acho que, principalmente no avião, é mais recomendado você buscar um case que pode ser de fibra ou pode ser normal, mas que seja o menor possível. Porque esse, por exemplo, quadradão aqui, ele ocupa mais espaço do que o outro, que é no formatinho do violino, né? Esse daqui. Então esse daqui ocupa menos espaço. E aí isso significa que você pode ter menos dor de cabeça para embarcar com esse violino. Para quem viaja de avião, existe a possibilidade de você embarcar com o violino lá na parte de cima, sem precisar despachar o violino, porque ele não é um instrumento tão grande assim, né? Quando é tipo, sei lá, um violoncelo e tal, aí tem que despachar mesmo. Mas o violino, na maioria das empresas, é sempre aceito para ir com você, lá na parte de cima. Então, por isso, tem que ser num tamanho o mais reduzido possível, né? Pode até ser aquele case padrão que tem, né? No formato gota, assim, que é tipo o formato do violino também, né?
mas nesse perfil mais de estojo térmico e tal, e não de fibra necessariamente, né? Aquele mais simples mesmo, pode ser até naquele lá, mas que seja o menor possível. E uma dica para você que vai viajar de avião, sempre que for levar as coisas, né? Ah, beleza, tenho bagagem para despachar, ou às vezes não tem, né? Tal, bagagem de mão, etc, blá blá blá, tal, tal, tal. Na bagagem de mão, eles sempre aceitam, né? Aquela mochila e a bagagem de mão, que normalmente, hoje em dia, mais ainda, né? As pessoas usam basicamente só essa bagagem, né? Leva aquela malinha menorzinha, tal, que é um carrinho, tal, e essa é a bagagem de mão e uma mochilinha. Cara, assim, se você vai com o violino, tenta evitar levar essa bagagem de mão, porque o violino meio que já se encaixa como isso. Então, no máximo, leva o violino e uma mochilinha pequena, não uma mochila grande também, para não chamar atenção, sabe? Quanto mais atenção você chamar, mais a empresa pode te barrar e falar assim: ah, não, violino não pode não, você vai ter que despachar. Então, leva o mínimo de coisa possível em cima com você e aí despacha a bagagem normal para não despachar o violino, beleza? Isso na maioria das vezes funciona. Cara, assim, eu já viajei muito com o violino e sempre viajei com ele em cima. Nunca tive que despachar o violino, colocar embaixo. Mas sempre nessa pegada. Eu viajo só com o violino e meu violino ainda esse case aqui, né? Pra você ver aqui, ele tem umas alças tipo de mochila mesmo, tá vendo? Então quando você veste esse case aqui, ele fica parecendo uma mochilinha. Fica assim, né? Ó, essa alça de mochila e tal. Então fica parecendo uma mochila mesmo, né? Fazendo um monte de barulhão aqui, né? Porque ele é todo resistente e tal, tem uns ganchão assim e tal. É um case que é muito resistente, mas ele acaba sendo pesado pro dia a dia, por isso que eu não uso tanto assim. Mas para viajar é excelente. Então é uma coisa assim de se pensar, sempre que for viajar de avião, que tem limites de bagagem e tudo mais, porque na teoria assim, o violino passa das bagagens, passa do tamanho da bagagem, é maior. Então se for medir realmente, vai dar pau. Então, por isso que é importante, quando você vai viajar, viajar com o mínimo possível de coisas no avião. Agora, no ônibus é mais tranquilo. No ônibus você consegue, né? Despachar de graça, bagagem embaixo e tudo mais e tal. Manda sua mochila, mala embaixo e vai só com o violino em cima. E cabe ali, nos ônibus padrão de viagem, cabe ali naquela parte de cima ali o violino tranquilamente. Se não couber também, leva com você aqui no meio das pernas, em pezinho ou do lado, se não tiver ninguém e tal. Não tem nenhum problema, sabe? Em ônibus é bem mais fácil viajar. Agora em avião a galera implica bastante. E lembrando que você tem que colocar o violino lá em cima, né? Então também esse é o grande problema, porque o violino vai deitado, né? Ele vai de assim, não tem como, ele não cabe de comprido, né? Lá no bagageiro do avião. Então por isso ocupa mais espaço, né? E tira o espaço de outras pessoas. Por isso que tem que ir assim, o mais econômico possível, poucas coisas para levar em cima e o resto você despacha no avião. Uma outra coisa importante do seu case, seja o tipo de transporte que for, né? Se você vai levar no avião, no carro, no ônibus, se você vai andar de moto com o seu case, mas é muito importante, deixa eu abrir aqui ele, que a parte interna, né, do case acomode bem o violino sem ficar sobrando, sem ficar batendo nada. Então essa parte almofadadinha aqui assim, ó, do estojo, né, tem que caber o violino mesmo. Deixa eu pegar o violino aqui. Tem que entrar o violino aqui e ficar bem certinho aqui nesse formatinho aqui, ó. Tá vendo? Bem certinho no formatinho. Não pode ter sobras aqui, não pode ficar chacoalhando. E tem esse feltrozinho aqui, né, negocinho de... Como chama isso aqui? Sei lá, não lembro mais o nome disso aqui não. Que gruda aqui para prender o violino e não deixar ele balançar mais ainda, né? Então tem que ficar bem firme ele aqui, não pode ficar balançando, porque lá quando você estiver andando no avião, no ônibus, no carro, ele vai chacoalhar o estojo. Se o violino ficar solto também dentro, vai ser um grande problema. Então bastante cuidado com isso, para que o seu estojo acomode bem o violino sem ficar chacoalhando lá dentro, certo? Ah, e inclusive se por acaso, né, você vai viajar lá de avião, etc, tal, e a companhia te barra, fala alguma coisa, tal, você pode até falar, ó, é um instrumento, é caro, né, custa assim e tal. Eu nunca precisei fazer isso, né, mas eu acho que de repente vale ali a comunicação, assim, tudo se resolve com comunicação. Então seja passivo, seja educado, explica a situação, fala, ó, por exemplo, se me parassem e falassem assim, ó, vai ter que despachar o violino, eu ia falar, pô, é um violino de 30 mil reais, você assume essa responsabilidade, porque assim, eu sei que o manuseio embaixo não é lá dos melhores e tudo mais. Então, assim, eu falaria alguma coisa desse tipo, né?
Então, eu acho que a negociação ali com a empresa é muito importante. Então, seja educado, seja polido, né? Para ter assim a melhor resolução possível e ter o seu violino em segurança. Agora, algumas dicas adicionais para você aí sempre que você for viajar com o instrumento. Primeira coisa, pega ali as cravelhas, sabe? E desafina assim, tipo, volta um pouco assim, coisa de uns 2 tons para baixo já tá bom. Não precisa ficar frouxo não, sabe? Não precisa soltar tudo, nossa, absurdo, não. Mas assim, sei lá, corda Mi, baixa ali para um dó, tal, né? Corda Lá, baixa para um Fá de repente, corda Ré, baixa mais um pouquinho, Sol, baixa. Então assim, sempre uns 2 tons abaixo aí de cada nota, só para a corda não ficar tão tensa. Por quê? Com a variação sei lá, vamos supor que você pegou, ou até pode ser um ônibus de repente, ou pode ser um avião, né? Então de repente, sei lá, você pegou um avião lá em Salvador e tá vindo para São Paulo. Saiu de Salvador com 30 graus e chegou em São Paulo com 10. Cara, assim, essa diferença faz com que as cordas, a crina, a madeira, tudo muda lá dentro, né? Os materiais, eles assumem outras formas de acordo com a temperatura. Então se expande mais ou se contrai mais, né? E isso faz com que mude a afinação, faz com que estoure uma corda. De repente, se ela estiver na tensão certa e você vai para um lugar muito frio, ela fica mais rígida ainda e aí vai estourar. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Uma vez aconteceu, inclusive, comigo em relação ao arco, não em relação à corda, né? Mas sempre que for viajar, então, soltar um pouquinho das cordas. E também soltar mais o arco, mais do que o padrão, mais do que aquele tanto que você solta para guardar. Pode soltar mais, deixar bem frouxão mesmo, assim, bem livre. Por quê? Principalmente se você sai de um lugar quente para um lugar frio. Uma vez já aconteceu isso comigo já. Eu saí de Salvador, na época que eu estava tocando na OSBA, né, na Orquestra Sinfônica da Bahia, e minha família toda em São Paulo, vim para São Paulo. Quando cheguei aqui, abri o estojo, cara, parecia que eu tinha acabado de tocar. Parecia que o arco tava com a tensão de tocar, sendo que eu guardei ele frouxo. Então, assim, muda, né? Então, como ficou muito mais frio, contraiu e a crina esticou de novo. Então, imagina, se eu não tivesse afrouxado, né, e tivesse mantido ele normal, ia chegar aqui e ia estar mais ainda. E aí isso ia poder estragar a curvatura do arco, ia poder estragar uma série de coisas, pode estragar as crinas mesmo, né? Então assim, bastante cuidado, sempre que for viajar, seja como for, né? Vai de carro, de ônibus, de avião, de moto, do que for, solta as cordas e solta mais ainda a crina do arco, né? Lá nesse pininho aqui que a gente tem, né? Então o padrão, assim, beleza, vai tocar, né? Você aperta aqui o suficiente para manter essa curvinha, aqui não entra um dedo, aqui entra o dedo, aqui entra o dedo, né, e tal. Eu já falei sobre isso, tem um vídeo aqui falando sobre como dominar o arco e tal, e com todas essas características, né, de como usar. Na hora de guardar, a gente solta aqui, né, esse pininho, gira, até realmente ficar frouxo, sabe, ficar ok, né, tipo, aliviou a pressão da madeira do arco, tá vendo, encostou agora aqui e tal. Então se você vai viajar, solta ainda mais do que isso. Deixa mais frouxo ainda. Realmente, ó, bem frouxão, tá vendo? Ó, bem molengão, né? Porque mesmo se por acaso ainda tensionar um pouco, vai continuar frouxo. Então, beleza? Agora assim, no dia a dia, não precisa afrouxar tanto assim, né? Se você vai só guardar o arco e vai usar ele de novo amanhã e tal, na sua casa do mesmo jeito, não precisa soltar tanto. É só soltar o suficiente para aliviar essa tensão da crina na madeira do arco. Beleza? Agora, se vai viajar, então solta mais aqui e solta um pouquinho lá, uns 2 tons nas cravelhas do violino. Uma outra coisa importante para ter atenção é com umidade e temperatura, porque você sai de um lugar, vai para outro e isso muda, né? Então, além dessa questão, né, de deixar umas coisas mais tensas e tudo mais, então assim, beleza, soltou um pouquinho e tal, beleza. Mas fica ligado com a umidade também, às vezes a gente esquece disso, né? Não sei se o seu case tem isso, porque nem todos, infelizmente, vêm com isso. Mas aqui no cantinho, ó, do case, se for um case já um pouquinho melhor, ele vem com esse cara aqui, ó, com o higrômetro, né? Deixa eu dar um zoomzão aqui, ó. Que é esse reloginho aqui, ó. Esse reloginho, ele indica como que tá a umidade do ar. Então, ele tá mostrando, olha aqui é o meu microfone aqui. Então ele está mostrando como que está a umidade do ar. E tem ali, assim, normalmente tem já no higrômetro marcado, né? O quanto que está bom, entre 40% e 60% de umidade. Então, se você vai para um lugar e aí está muito seco, precisa colocar, existe uma paradinha que chama umidificador para o violino. Vai colocar uma foto aqui, ó, que é um negocinho verde, que aí você deixa ele na água, ele absorve a umidade, você deixa ele dentro do violino. Ele não molha, mas mantém úmido. Então, se você vai para um lugar que é muito seco,
Tipo, sei lá, você vai lá pro centro-oeste na época da seca, lá. Eu morei em Goiânia, né? Uma época, né? Fiquei 2 anos tocando na Sinfônica de Goiânia. E tinha épocas assim que era muito seco, a umidade batia, sei lá, 10, 15%. Então é muito baixo, aí precisa do umidificador. Agora também pode acontecer o contrário, você vai para um lugar e é muito úmido. O que, que eu posso fazer? Sabe, sílica em gel, aquele pacotinho que vem com umas bolinhas dentro? Aquilo ali é um dissecante. Então você deixa isso dentro do estojo. Pode colocar até em cima do violino mesmo, não tem problema. Sabe, é um saquinhozinho assim, né? Você guarda o estojo do violino, qual é? Guarda o violino lá, espalha uns 3 saquinhos desse daí pelo violino e tal, assim, no violino, no cantinho, pá, mais perto da craveira, mais perto da queixeira, que aí isso mantém também a umidade mais para baixo, ele suga a umidade dessas bolinhas. Inclusive, tem essa sílica em gel, se você for olhar no Mercado Livre, no Shopee e tal, tem sílica em gel reutilizável, que é o que? Você pega lá um pacotão dessas bolinhas, vem uns saquinhos pequenininhos, né? Você coloca nesses saquinhos, tal, fecha, né? E aí você deixa lá no estojo. Conforme ele vai pegando a umidade do ar, aí ele vai ficando azul. E aí, quer dizer, quando ele está azul, quer dizer que ele está muito úmido. Então não está mais funcionando muito bem. Então aí você tira de lá e coloca no sol. Aí ela volta a ficar transparente e seca de novo. E aí você reutiliza e tal. Então assim, é um negócio bem legal para quem mora em cidades já que são muito úmidas ou se você vai viajar para um lugar que é muito úmido. Então vale a pena investir nisso, beleza? Tudo isso não só pela integridade do instrumento, né, na viagem e tudo mais, mas até pela manutenção dele, porque se você vai para um lugar muito seco e deixa o violino ficar muito seco, a madeira resseca e pode trincar o seu violino. Então é um fato muito ruim, né? Você vai ter que buscar um luthier, um especialista tal para mexer no seu violino. Agora, o contrário também acontece. Você vai para um lugar muito úmido, a madeira estufa mais e isso pode fazer com que descole o seu violino, né? Sei lá, algum ponto lá. E quando a gente fala de descolar, às vezes a pessoa acha que, nossa, vai abrir o violino. Não, não é isso não. Às vezes o seu violino está descolado e você nem sabe que está descolado. Porque é um micro pontinho assim que começou a descolar, né? Então, óbvio que o exagero seria realmente de ser perceptível, né? De ver assim um lugar aberto no violino. Mas às vezes esse descolar é um negócio muito pequenininho, sabe? Assim, que você não percebe, mas o seu som muda com isso. Então, como tem um lugar, né? Um lugar que está saindo, né? Que está descolado, o seu som vaza por ali e não projeta do mesmo jeito, não é projetado o mesmo som que você produzia antes. Então, uma dica básica assim, para você conferir, você pode fazer isso inclusive agora aí, né? Você pode pegar o seu violino, apaga tudo, pega o celular, acende a sua lanterna do celular e você vai colocar aqui assim, ó. Mas com tudo escuro, viu? Tudo apagado. Você vai colocar a lanterna do celular aqui dentro do furo F, sabe? Na mesma direção. E aí você olha em volta do violino. Com a lanterna lá, você olha em volta do violino. Se aparecer algum pontinho dessa luz, em qualquer lugar, sei lá, você olhou aqui assim, ó, apareceu um pontinho de luz. Quer dizer que tá aberto, tá descolando. Então vai precisar realmente levar no luthier e tal e ver mais. Então isso é o que acontece quando você tem um violino que está numa região muito úmida. Então ele começa a descolar, você começa a ter esses problemas, tanto por causa da madeira que fica mais inchado, tanto pela própria umidade em contato com o violino, e aí absorve essa umidade e vai interferir na cola. Então por isso que é importante, sempre que for viajar, ou até mesmo aí na sua cidade, na sua casa, ficar sempre ligado com essa questão da umidade para não trincar em um extremo ou para não descolar no outro extremo. Bom, com isso acho que eu falei de todas as questões aí de viajar com o violino, né? Também assim, você pode ter um cuidado a mais com o arco, de repente, né? O arco fica ali preso, né, dentro do estojo, mas às vezes fica uma folguinha. Então se ficou uma folguinha, tal, sabe, pegar aquele plástico bora, né, dar 1, 2 voltas em volta do arco, abre um espacinho para caber aquela travinha, né? E aí coloca lá, tal, para ele ficar paradinho ali, sabe? Quanto mais parado ficar dentro do case, melhor vai ser o resultado para você levar ele com mais segurança. Belezinha, então com isso encerramos a nossa aula de hoje sobre como viajar com o seu violino em segurança, né? E aí, aquele mesmo esquema de sempre. Se você gostou, dá aquele joinha, comenta aqui embaixo, dá uma moral aí, se inscreve no canal. Muito obrigado. Lembrando que a gente se vê sempre aqui no canal. De segunda-feira tem a live, né? A live de segunda-feira, das 6 às 7. Nas quintas-feiras sai uma aula dessa aqui gravada, falando sobre mais algum conteúdo de violino, mais um pouquinho de aprendizado. Não esquece de ir lá nos vídeos do canal, não é à toa que tem essa plaquinha aqui atrás, né? Já tem mais de 400 vídeos disponíveis, então vai lá ver que
que tem muita coisa para você aprender ainda, tá bom? E nos finais de semana saem os covers de violino também, sou eu tocando uma música mesmo, assim, de vários estilos diferentes e tal. Então vai lá nos vídeos para você poder também ver todas as outras que saíram antes, beleza? Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.